Olá a todos, eu sou o Tavinho Luque, jornalista da revista Fix. Falamos ao vivo do topo do edifício Infinity, 11º andar, sede da revista Fix, com Fix Talk Live. Boa tarde, Mauro Teixeira está aqui comigo também. Boa tarde a todos, boa tarde, Tavinho. E nós temos um convidado muito especial no Fix Talk Live desta tarde aqui na revista Fix, o Dr. Pedro Compasso, médico especialista em pneumologia, mestre em ensino da saúde, professor de pneumologia da UEPG. E nós damos as boas-vindas, Dr. Pedro Compasso, e nesses dias de Covid-19, de coronavírus, a questão respiratória está mais do que em voga devido à importância no jogo da saúde pública. Boa tarde ao Dr. Pedro Compasso. Boa tarde, Tavinho. Boa tarde a todos que acompanham esse programa. Doutor Pedro, primeiramente, qual o papel do médico pneumologista no combate ao Covid-19? Uma analogia, se o seu carro quebra, você procura um mecânico. Se você tem uma causa judicial, um assunto legal, você vai procurar um advogado. Se você trata algum distúrbio emocional, é um psicólogo que você vai conversar. Então, dentro da medicina, nós evoluímos em áreas. E a Covid-19 é uma enfermidade que faz com que as pessoas tenham insuficiência respiratória. E quem entende de respiração é o pneumologista. É claro que é uma doença infecto-contagiosa gravíssima, muito agressiva, de disseminação muito rápida e que nas formas graves pode evoluir desfavoravelmente de forma muito intensa. Então, outros profissionais da saúde também são importantes, como os infectologistas, os epidemiologistas, aqueles que vão estar estudando o ciclo de vida da doença, a sua velocidade de progressão e as formas com que ela afeta as pessoas. E é uma doença que não precisa só de médicos, né, Tavinho? É uma doença que num hospital vai precisar de toda uma linha de frente, que vão ser os profissionais de enfermagem, que vão ser as profissionais da limpeza do hospital, os serviços de desinfecção. Eu preciso de pessoas que entendam de logística para poder pensar em abastecimento de EPIs e de medicamentos e pessoas que entendem de fluxo de leitos e de aparelhos. Então, é uma doença multidisciplinar. Mas o pneumologista ele tem um papel fundamental porque todo paciente precisa de um médico assistente. Aquele que vai dar a cara para a família e vai falar: eu consegui, com todos os esforços, salvar o seu familiar. Ou então não. A doença foi tão agressiva que nós perdemos o seu familiar para a doença. Então, o papel do médico é ser aquele responsável para a família do sucesso ou do insucesso. É ele que vai assinar a alta ou o atestado de óbito. O Dr. Pedro Compasso tem um Instagram. Aqui, ó, nós vamos a nossa Stalker câmera colocar aqui, Dr. Pedro Compasso. Vou colocar um vídeo aqui feito pelo Dr. Pedro Compasso para a gente acompanhar aqui. Visa esclarecer sobre o medo. O medo é uma questão de sobrevivência. Nos faz ser mais cautelosos e nos prepararmos melhor para as questões adversas que nós enfrentamos. Mediante essa pandemia do coronavírus, todos têm medo, todos estão alarmados. Porém, há aqueles que podem, mediante o tipo de profissão que desenvolvem, ficar em isolamento, se resguardar e proteger a sua família. Entretanto, há aqueles que não têm essa sorte, não têm esse privilégio, que embora também tenham medo dessa doença, também saibam dos riscos. Bom, interessante, Dr. Pedro Compasso, que o doutor fala sobre o medo aqui. Como é que um médico, professor do curso de medicina da UEPG, do Bom Jesus, como o doutor mesmo disse, o médico apropriado para o momento, como é que você lida? Claro, você é um médico experiente, mas como que você analisou essa questão mais pesada do coronavírus, porque foi algo global? Como que você lidou com esse medo? O doutor Pedro Compasso lidou com o medo frente a uma pandemia mundial. Veja, o médico ele é treinado e preparado para viver essas situações no dia a dia. Nós temos que ter ciência, temos que ter técnica, temos que ter foco e temos que ter a humanidade de nos colocarmos no lugar do nosso paciente. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que entender que o paciente, sim,
ele precisa ter medo, ele precisa respeitar a doença, ele precisa entender que a doença pode ser mais forte que ele. Então a gente lida com o medo o tempo inteiro. Mas ele não pode nos vencer, porque a gente precisa ser técnico o suficiente para analisar a situação e promover a saúde, mesmo diante de uma situação de medo coletivo. O medo, ele é a questão de sobrevivência. Aquele que tem que sair para trabalhar, claro que tem medo. Mas ele tem que sair para trabalhar porque ele também tem o medo de não sustentar a sua família. Aquele que pode ficar em casa, ele tem medo de contrair a doença e vir a morrer ou passar a doença para os seus familiares. Esse pode ficar em casa, mas não quer dizer que só esse tenha medo. Então, nós precisamos lidar com o medo, sim, no sentido de respeitar a doença, respeitar a sua magnitude, respeitar a sua agressividade e, às vezes, entendermos que hoje nós estamos sem armas suficientes para acabar com essa doença. Então, nós precisamos de muito mais estratégia, muito mais logística, porque nós não somos tão armados assim para poder vencer essa doença hoje. Bem, o doutor Pedro Compasso realizou uma live com os nossos parceiros aqui do Diário dos Campos, falando sobre as doenças de inverno. O Mandetta, médico, ministro da Saúde, que saiu do governo Bolsonaro, ele era a favor de um isolamento maior e a continuidade desse isolamento. Como é que o doutor Pedro Compasso avalia doenças de inverno, coronavírus e o distanciamento social, o isolamento com reabertura, as novas regras do comércio e de convivência? Veja, dividindo a sua pergunta, o inverno ele vai trazer, invariavelmente, isolados ou não isolados, ele vai trazer a alteração da temperatura. É claro que, sistematicamente, ano a ano, nós entendemos que nessa fase sazonal aumentam as afecções respiratórias, alergias, a broncorresponsividade, ou seja, a pessoa fazer bronquite do frio, a pessoa ter no inverno a gripe, o resfriado, as traqueobronquites de maneira geral. Então, nessa fase, aumentam-se as afecções respiratórias, sempre. Então, isso aumenta a projeção de gotículas respiratórias. Então, na fase do inverno, as pessoas proliferam mais o vírus porque elas vão tossir mais, vão espirrar mais, elas vão ter mais coriza e elas vão ficar mais encolhidinhas, mais guardadinhas umas próximas das outras. Elas vão usar mais roupas e elas vão se higienizar menos por causa do frio. Elas vão lavar menos a mão, vão passar menos álcool gel. Então é claro que no inverno aumenta muito a propagação das doenças respiratórias. Daí a importância de você estar vacinado contra a gripe sazonal ou a gripe do H1N1 e você conseguir com isso separar epidemiologicamente os grupos. Aquele que é vacinado, ele entra num tipo de fluxo. E aquele que não é vacinado, não dá para saber no primeiro momento se ele é coronavírus ou se ele é uma gripe normal. Então, esse é uma orientação referente ao inverno. E quando você fala do distanciamento ou isolamento social, é o que, no início de uma pandemia, é o que é o de bom senso, é o que dá para fazer. Você não tem vacina, você não tem protocolo mundialmente aprovado, você não tem medicamento que cura. O que você faz? Você diminui a propagação do vírus. Deixa cada um na sua casa, evita que as pessoas tenham contato social, diminui a projeção de gotículas no ambiente, diminui que as pessoas passem gotículas umas para as outras, e diminuindo a transmissão, você diminui as formas graves. Você evita, lá no final da linha, que as pessoas venham a perecer dessa doença. Só que é importante salientar que nós temos que ter a consciência de cada um fazer a sua parte. Nós podemos, sim, flexibilizar o isolamento quando dados epidemiológicos técnicos nos mostram que a curva da doença em determinada cidade está favorável. Então, se é possível flexibilizar o isolamento, vamos fazê-lo, porque outros setores da economia, setores do comércio, setores sociais precisam sobreviver. E nós não podemos ser hipócritas e achar que só a ciência que vai ser a medida da decisão. O que nós não podemos flexibilizar, Tavinho, é a nossa consciência. Entendi. Doutor Pedro, nós somos, Mauro e eu, empresários de comunicação, também atuamos em outras frentes empresariais e somos a favor da abertura gradual do comércio, mas nós sabemos que isso tem que ser feito de forma bem regrada. Mas quando eu li, e o Mauro vai colocar na nossa câmera Stalker aqui, a primeira página do Jornal Diário dos Campos, quando eu li essa frase sua, eu fiquei preocupado, porque eu, a favor da abertura do comércio, da flexibilização, né, de tudo isso, e aí eu leio aqui, ó,
As pessoas estão achando que está tudo bem quando na verdade não está. E eu sou uma dessas pessoas que estou achando que está tudo bem. E na verdade não está. Eu gostaria que o doutor explicasse por que não está tudo bem. Veja, interessantíssima a sua pergunta. As pessoas elas não podem confundir o que foi possível de flexibilizar o comércio, e cada vez vai ser mais possível se essa projeção se confirma. As pessoas não podem confundir isso com a liberdade de poder sair na rua e poder se aglomerar e poder voltar às atividades normalmente. Você acha que se não fosse sério, a Disney estaria fechada? Uhum. É um Sim. exemplo clássico aí para quem está te ouvindo. Então, você acha que não fosse sério, o Ministério da Educação não estaria, não teria já aberto as escolas? Então, é claro que é sério. As pessoas não podem achar que está tudo bem. Só que há dados epidemiológicos que são muito individuais de cada região. Então, nós conseguimos projetar que informações? O nível de aumento de casos por dia, a quantidade de recursos disponíveis, ou seja, leitos, insumos, médicos, hospitais, a quantidade de óbitos na região. Então, você tem dados epidemiológicos que podem nortear essas decisões. Só que não está tudo bem, porque a quantidade de casos relatados ela é muito inferior à quantidade de casos reais. Para você ter ideia, só são testadas as pessoas que têm sintomas moderados a graves. Isso equivale a 15% no máximo do total dos pacientes que estão contaminados com coronavírus. Então, 85% das pessoas que têm o coronavírus, que são casos leves, são formas leves ou até assintomáticas, não são testadas. Então, nós testamos apenas 15% das pessoas infectadas. E ainda existe um resultado que nós chamamos de falso negativo, que é aquele paciente que pode estar com o coronavírus e faz o exame e o exame dá negativo. Isso pode acontecer em até 35% dos casos. Então nós estamos hoje, para cada 10 casos que são confirmados, esses 10 casos eles equivalem a muitos outros que não foram sequer testados. Então a quantidade de casos é muito maior. Esses não testados, sejam pacientes assintomáticos ou com sintomas muito leves, são transmissores. E aí que a gente não pode afrouxar. É aí que a pessoa que está assintomática, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que tem que sair para trabalhar por questão de necessidade, por questão de responsabilidade, ela não pode afrouxar o seu isolamento social em casa, a sua medida de higiene. Ela tem que continuar asepsia, se lavando, passando álcool gel, cuidado em casa, trazendo a sua roupa da rua num despejo específico, porque em casa tem uma pessoa menos favorecida, uma pessoa com a imunidade comprometida, que tem enfisema, que tem hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, que é um grupo de risco. Aquele que está na rua, que não foi testado, que não teve sintomas, pode ser portador e pode transmitir para aquele que é mais frágil. Então é isso que a pessoa tem que ter consciência. Foi afrouxado o comércio, o isolamento, mas não podemos afrouxar a nossa consciência, por respeito ao nosso semelhante. Além disso, doutor Pedro, aproveitando a sua presença aqui, eu gostaria de tentar imaginar uma consulta geral a todos os nossos internet espectadores. O que o doutor Pedro Compasso diria para quem está nos acompanhando agora sobre coronavírus, sobre a maneira comportamental que mudou, eu acredito que melhorou, as pessoas vão estar mais conscientes. O que o doutor diria sobre isso? Eu diria, Tavinho, que toda crise ela precisa ter informação. E um veículo como o seu é poderosíssimo para transmitir essa segurança para as pessoas. Então, obrigado e parabéns pela oportunidade. Toda crise vai precisar, obrigatoriamente, quando ela é desconhecida, como essa que nós estamos vivendo, ela vai precisar de 3 fases. E eu venho frisando isso para as pessoas e eu percebo, como você está dizendo, que a mentalidade vem mudando. Nós precisamos da fase da consciência, onde cada um admite a sua postura inferior mediante esse caos, essa pandemia, muda os seus hábitos, a pessoa se torna mais consciente, com mais respeito ao seu semelhante. Então, a fase da consciência é a fase que cada um faz o que pode. Se você pode, fique em casa. Se você tem essa possibilidade, você lava as mãos, você usa uma roupa específica, você tira o sapato, você usa álcool gel, você não toca nas pessoas, você usa máscara para proteger o seu semelhante. Então, isso é a fase da consciência. Infelizmente, respeitando a doença, virá a próxima fase, onde aqueles números de 5% apenas das pessoas infectadas que vão evoluir para formas graves e podem vir a óbito, eles são números, são 5%. Mas nesta fase segunda, esses números vão virar nomes.
5% é uma estatística coletiva. Uhum. Mas para o filho de alguém, para a mãe de alguém, esses 5% são 100%. Quando o número virar rosto. Isso. E aí essa fase se chama força. Porque a pessoa vai precisar superar isso, vai precisar lidar com isso, vai precisar lidar com um luto, vai precisar lidar com a perda de um familiar, vai precisar lidar com uma situação real. E aí os conceitos mudam. Mudam totalmente. E por último, como nenhuma crise dura para sempre, a gente vai precisar da fase da esperança. Onde as pessoas vão ter que se reinventar, as pessoas vão ter que buscar forças em outros lugares e passar a acreditar em alguma coisa. As pessoas vão precisar refazer, reformular a sua própria vida e cada uma fazendo a sua parte, reformular o país. Cada uma tem que se levantar dentro do seu setor, dentro da sua atividade, dentro da sua postura e ser uma pessoa diferente, porque o país vai precisar de diferentes. O país vai precisar de pessoas que façam a diferença. Então a terceira fase é a fase da esperança. E não há como não passar por elas, senão a gente não sobrevive. Então as pessoas precisam entender que as fases da consciência, da força e da esperança, elas são indispensáveis, nós passaremos por elas. Como nós vamos passar é que é a escolha de cada um. Brilhante a sua colocação, Dr. Pedro Compasso. E eu gostaria de passar para o Mauro. O Mauro tem uma pergunta a ser feita ao Dr. Pedro Compasso aqui no Talk Live da Fix. Doutor, qual percentual a nossa região, né? Existe aquela piada em Ponta Grossa, em Curitiba, de que nós vivemos durante um dia as 4 estações do ano. De que forma isso nos beneficia? Na verdade, eu, Mauro, não vejo benefício nisso. Eu vejo um malefício. Porque a variação brusca de temperatura... Uma piada de mau gosto, então, né? A variação de temperatura faz com que nós tenhamos diferentes calibres nos nossos brônquios para passagem do ar. Diferente reação brônquica. Então, se você, durante o dia, está numa temperatura média de 25 graus e à noite, de madrugada, isso despenca para 10 graus, de manhã cedinho, o operário vai sair para o seu trabalho, pega o ônibus lá às 5h30 da manhã e está 8 graus, isso é extremamente maléfico para a nossa via respiratória. Então, nós vamos respirar com um calibre brônquico menor, nós vamos produzir mais secreção para poder defender essa via aérea e nós vamos predispor essa via aérea que nós chamamos de hiperresponsividade, que é a bronquite do frio. Quando nós criamos essa resposta do organismo normal à variação brusca de temperatura, nós aumentamos a projeção de gotículas respiratórias e disseminamos mais o vírus. E nós nos tornamos mais sensíveis a esses vírus respiratórios também, sejam eles quaisquer que sejam. Seja o vírus da gripe ou seja o vírus do coronavírus. Nós vamos colocar na Stalker Câmera aqui a imagem da Rota da Fraternidade, Dr. Pedro Compasso, muito atuante na maçonaria paranaense, brasileira. E, doutor, a Rota da Fraternidade está em funcionamento também, atrelada à questão do corona. Como é que a Rota está fazendo isso com a maçonaria pontagrossense? Rota da Fraternidade é uma instituição filantrópica, ela tem essa visão social, essa visão da caridade muito importante. Nós entendemos que cada um pode fazer a sua parte e a Rota da Fraternidade ela não se opôs, ela não se omitiu. Então ela criou um canal onde, através do site ajudacoronaviruspg.com.br, você pode entrar no site, fazer a sua doação, inclusive na abertura do site da Rota da Fraternidade tem um vídeo nosso falando sobre o coronavírus. Você pode doar através da Rota e os hospitais beneficiados, eles receberão essa verba para poder adquirir insumos, para poder adquirir equipamentos para atender as pessoas. Vamos ver se a gente coloca o vídeo aqui, ó. Aqui, acho que não está. Esse TV está sendo reproduzido na TV. Aqui, ok. A etapa da consciência, a etapa da força e, por último, precisaremos muito... Foi isso que o doutor colocou aqui de maneira brilhante, como sempre, né? Doutor Pedro Compasso, virando totalmente o jogo da conversa aqui agora, né? Como é que vai o seu hobby, que são os cães? O canil do doutor Pedro Compasso, que tem uns bichos caros lá também, né? A gente não pode imputar a eles aí a obrigação deles se sustentarem, né? Realmente, é claro que o objetivo da criação é a seleção de exemplares melhores, mais dentro do padrão.
Mas sim, a gente cria dog alemão e é um hobby muito bom. Nos dá ali um relaxamento aí nos finais de semana, quando a gente pode ir lá no canil ver os cachorros, é bom. Nessa época do coronavírus, está muito difícil de ter esse tempo de relaxamento, porque a gente cuida dos nossos pacientes. Eu atendo no Hospital Bom Jesus, inclusive essa campanha ela é especialmente voltada a esse hospital, que há bem pouco tempo vocês viram que estava passando por grandes dificuldades. Sim. A mídia vinculou e o Bom Jesus sempre foi muito importante na organização da saúde da cidade. Um hospital que nunca deixou de atender SUS, nunca deixou de fazer esse papel social. E agora, por mais dificuldades que estivesse passando, ele também não se furtou da obrigação de se levantar como uma opção. O Bom Jesus se ofereceu ao governo do estado para ser um hospital de referência para o atendimento do coronavírus, como o hospital regional é. Então, o que você podia esperar isso de um hospital rico, de um hospital... Não. Quem fez foi o Bom Jesus. Ele foi ao governador e se ofereceu para atender o coronavírus como referência. Isolar uma área inteira do hospital para isso. Isolar 10 leitos da UTI para isso. Então, assim, eu sou pneumologista do Bom Jesus, então é claro que a atividade no trabalho aumentou muito. E todos os serviços de saúde da cidade estão unidos em prol de um único protocolo, de um único fluxo. Então, o trabalho em Ponta Grossa, já antecipando o próximo assunto, né, o trabalho em Ponta Grossa, ele segue um fluxo de toda a rede pública e privada, incluindo o Hospital Regional, o Hospital Municipal, a UPA de Santa Paula, todos os hospitais privados, sejam eles conveniados SUS ou não. Então, a nossa cidade tem um privilégio de ter um sistema integrado onde todos os hospitais trabalham juntos. A gente não tem uma situação como a de São Paulo, onde os microambientes são independentes. Não. Aqui, todos os hospitais trabalham no mesmo protocolo. E, então, isso acaba me envolvendo em termos de trabalho bastante, né? Então, eu realmente, nessa época do coronavírus, eu não sei o que é ter folga. Doutor Pedro Compasso, muito obrigado por nos atender. Nós sabemos que a sua agenda ela é corrida mesmo, o senhor tem muitas responsabilidades e nós agradecemos por ter aceitado o convite de vir até aqui à sede da Revista Fix. Os microfones e câmeras da Fix estão à sua disposição para suas considerações finais. Agradeço imensamente a oportunidade de usar esse veículo poderoso de comunicação para trazer a informação verdadeira para as pessoas. É importante que nós mantenhamos consistentes as medidas de proteção. O que a ciência pode fazer, certamente está fazendo. Estudando diariamente formas de criar uma vacina, criar medicamentos. Os médicos e os cientistas estão buscando protocolos para atender essas pessoas. Os gestores públicos carregam o fardo de abre comércio, não abre comércio, nós vamos deteriorar esse setor, nós vamos privilegiar esse outro, enfim. As pessoas, cada qual na sua função, estão se dedicando para que esse vírus não vença. O que nós pedimos à população é façam a sua parte. Então, nós não estamos imputando à população essas decisões de ter que decidir entre a vida e a morte de alguém. Nós não estamos imputando à população, eu que tenho que decidir sobre eu fecho ou eu deixo aberto. O que eu estou pedindo à população é que seja consciente. E mantenham consistentes as medidas. Não criem a falsa ilusão que está tudo bem. Mantenham consistentes as medidas de higiene pessoal, de asepsia, de isolamento se possível, de usar máscara. Não subestimem a doença. Porque há bem poucos dias atrás, no finalzinho de março, nós batemos a taxa de 1.000 óbitos. E agora, nós em menos de um mês, já estamos em 3.000 óbitos. Então, a doença, ela tem o seu poder, ela tem a sua agressividade e hoje nós ainda não temos armas que sejam objetivas e que sejam 100% eficientes. Então, devemos continuar com a guarda levantada. Muito obrigado. Falamos com o Dr. Pedro Compasso, médico especialista em pneumologia, mestre em ensino da saúde, professor de pneumologia da UEPG e médico do Hospital Bom Jesus, o Plano de Saúde com Saúde. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Portas abertas sempre para o Dr. Pedro Compasso aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.